Muito boa noite a todos. Uma grande alegria recebê-los em mais um evento da nossa Semana Jurídica do IESB. Eu cumprimento o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Neto, nosso ilustre expositor da noite. Dr. Platão é juiz do trabalho, é professor universitário, mestre e doutor em Direito. Com certeza trará grandes considerações sobre um tema riquíssimo, um tema super atual, que diz com o controle de convencionalidade e os direitos sociais no mundo do trabalho, desafios e perspectivas. Cumprimento o professor Ulisses Borges, uma alegria revê-lo, também os nossos queridos e queridas alunos e alunas, estimando tenhamos todos uma excepcional tarde de reflexão. Doutor Platão, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Ministro Douglas, muitíssimo obrigado pelo convite, por poder participar dessa 13ª Semana Jurídica do Centro Universitário IESB. Quero cumprimentá-lo, saudar também o professor Ulisses, todos que participam deste encontro, né, sobre um tema, como dito, instigante, né, que é o controle de convencionalidade. Queria também agradecer a todos do IESB, né, a organizadora, a professora Ani Ávila Assunção. Já vi que esses eventos do IESB são bastante concorridos, com professores de altíssimo nível, e eu fico extremamente honrado também por participar destes encontros, que com certeza contribuem para a discussão do direito junto a essa prestigiada comunidade jurídica. Então, ministro, eu vou fazer uma exposição, né, sobre esse tema. O título, né, dessa exposição já busca nortear um pouco essa nossa apresentação, né? O tema que me foi passado é o controle de convencionalidade e os direitos sociais no mundo do trabalho. Então, vamos fazer um passeio tanto por esse tema que é novo, como eu pretendo demonstrar, que é o controle de convencionalidade, né? Por mais que já seja mencionado e as pessoas tenham uma ideia sobre ele, não é um tema realmente muito explorado, seja nas faculdades, seja nos tribunais, né? Ainda estamos no início ainda dessa matéria. Também vou falar sobre os direitos sociais, que, de certo modo, né, eles ficaram ao longo da história dos direitos humanos relegados a um segundo plano, né? Começamos lá na Revolução Francesa, começamos a história dos direitos humanos com os direitos civis e políticos. Então, os direitos sociais foram, aos poucos, ganhando força, e também falar sobre esse mundo do trabalho, né, que é um mundo que está passando por uma grande transformação, né, com a gig economy, com a uberização. Então, certamente, nós temos aí 3 enfoques, né, 3 grandes temas que despertam uma atenção, com certeza, em razão dessas novidades, dessas vicissitudes, dessas transformações que nós estamos vivenciando nesse nosso mundo contemporâneo. E a temática visa enfrentar os desafios e as perspectivas, né? Então, nós temos como desafios, né, do controle de convencionalidade, certamente, né, em primeiro plano, um amadurecimento do que seja isso, né, um enfrentamento adequado pela doutrina, pela jurisprudência. Então, esses serão os nortes deste nosso enfoque aqui para essa exposição. Eu vou, ministro, pedir para apresentar, né, um slide, eu vou exibi-los aqui agora, peço licença aí, talvez eu perca a visualização, então eu pediria que, se houvesse alguma intervenção, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, que interrompesse a apresentação e ativasse o microfone e falasse comigo para que eu pudesse interromper a apresentação e poder responder a eventual indagação. Então, eu vou fazer essa apresentação agora
e, ao final, a gente vai para o debate, mas eu deixo aberto para qualquer interrupção durante a apresentação. Pode ser, ministro? Ok. Então, eu vou passar a uma apresentação que eu preparei. Fiz alguns slides, esses slides estão à disposição de todos. Então, quero já autorizar, ministro, se quiser compartilhar o material, passei o material para o ministro, pode passar para a organização e também quem tiver interesse em aprofundar, em tratar desse tema comigo pessoalmente, pode me procurar nas redes sociais, posso também passar os meus contatos e vai ser um prazer dialogar com todos. Vou só iniciar aqui. Um pouquinho. Se eu não conseguir numa janela, eu vou fazer a tela inteira mesmo. Não está indo, então eu vou compartilhar a minha tela, assim eu passo a apresentação dos slides. Muito bem, então, o tema que me foi proposto é controle de convencionalidade e direitos sociais no mundo do trabalho, desafios e perspectivas. Estamos aí nessa quarta-feira, 9 de junho, trazendo esses desafios aí para os alunos e os participantes desse evento aqui do IESB. A primeira coisa sobre controle de convencionalidade. Então, separei aí os 3 grandes pontos, controle de convencionalidade, direitos sociais e mundo do trabalho. No controle de convencionalidade, queria destacar que é uma questão nova, um sistema novo de validação de normas internas. Os direitos sociais enfrentam discursos negadores e também isso é algo desafiador. E o mundo do trabalho com essas grandes transformações aí que todos nós estamos acompanhando, a questão, de certa forma, influenciada pela pandemia do coronavírus, mas nós sabemos que antes mesmo da pandemia, esse mundo do trabalho já estava passando por uma grande transformação em razão da gig economy, da uberização, e esses temas já eram tratados mesmo antes de iniciar essa pandemia do coronavírus. E as perspectivas são de adequação de todo esse sistema aos tempos atuais. O primeiro grande desafio aí é o amadurecimento do controle de convencionalidade. Aí está a foto do controle de convencionalidade, vê aí um bebê engatinhando, haja vista que é um tema bastante novo. Eu, por exemplo, me formei em 1998 na UFMG e na faculdade, quando eu estava fazendo a graduação, isso não era tratado, era um tema que não constava das grades curriculares, das disciplinas. Imagino também que o ministro Douglas, o professor Ulisses, também não tenha tido muito, não tenha tido aulas sobre esse tema. Se tiveram, foram menções esparsas a esse novo sistema, esse novo modelo de verificação de validade das normas internas, que é o controle de convencionalidade. Nós temos aí, digamos assim, o nascimento do controle de convencionalidade para o mundo todo, para o sistema global, em 1995, com uma decisão lá na França, do Conselho Administrativo francês, sobre uma lei que tratava da interrupção voluntária da gravidez, e essa lei foi questionada frente à Constituição e frente à Convenção Europeia de Direitos Humanos. É a primeira vez que esse caso é tratado, que esse tema é abordado por alguma decisão judicial, e, no caso, nem se verificou que haveria uma afronta à Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas sim que, no caso, se exigiria, no exame de cada lei, um duplo filtro, que é o da constitucionalidade e da convencionalidade. Em 2006, nós tivemos uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Almonacid, Arellano e outros versus Chile, um caso também de uma lei de anistia, de um caso de um assassinato de um professor, até muito interessante. Depois
eu aconselho, sugiro que vocês vejam esse caso, se tiverem interesse, podem falar comigo, né? Eu posso dar as dicas, as sugestões para terem acesso a essa decisão. É um caso de um professor que foi assassinado, né, lá no Chile. Inclusive, assim, tem umas cenas que são interessantes, assim, dessa história, desse caso, né? Era um professor perseguido e ele tentava se esconder, se desvencilhar, sabendo que ele poderia ser assassinado pela polícia, de fato foi, né? E uma vez abordam a esposa dele em casa, né, procurando esse professor, e eles queriam acusá-lo de ter armas ilegais em casa, né? E a mulher desse professor disse que na casa dele as únicas armas que existiam eram os livros. Então é uma cena interessante, mas muito triste também, que alguns dias depois ele foi encontrado e foi assassinado na frente da casa dele. E esse caso é o primeiro que, dentro do sistema interamericano, houve a menção a um controle de convencionalidade. Então, se a gente puder verificar, né, somente em 2006, né, nós estamos em 2021, 15 anos atrás, foi a primeira vez que no sistema interamericano houve menção a essa expressão controle de convencionalidade. E no Brasil ganhou força mesmo esse sistema com a decisão do caso da prisão do depositário infiel, né, recurso extraordinário 466343 do Supremo, em que se adotou a posição de supralegalidade dos tratados internacionais frente às normas internas. Então, aqui nós temos, basicamente, eu não posso dizer que nasceu o controle de convencionalidade nessa data no Brasil, porque com a Constituição e com a Emenda 45 de 2004 já se tinha a possibilidade de fazer esse exame, mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2008, ela é definitivamente paradigmática, porque ela valoriza os tratados internacionais, porque antes dela, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição de que os tratados internacionais estavam no mesmo plano das normas internas. Então, se poderia fazer, dentro daquela divisão, daquela classificação do Norberto Bobbio, né, de critérios de análise de antinomia de normas, a gente só poderia fazer a verificação de compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos, valendo-nos do controle, do critério cronológico. Um tratado internacional mais novo derrogaria uma norma interna anterior. Mas a partir dessa decisão do Supremo, que por muitos é criticada, né, Valério Mazzuoli, Flávio Pelvezan, Cansado Trindade, tem uma posição de que mesmo dentro do nosso sistema haveria uma equivalência dos tratados internacionais de direitos humanos com as normas constitucionais, né, com a Constituição, e eles dizem que pelo menos no aspecto material, né, substancial, esses tratados eles trazem normas constitucionais, mas o Supremo adotou uma posição que para mim foi muito importante, porque permite ao mínimo, né, o que Valério Mazzuoli chama de controle de supralegalidade das normas. Então, essa decisão, ela permite, assim, uma análise da antinomia pelo critério hierárquico, porque colocou os tratados internacionais de direitos humanos acima das nossas leis ordinárias, embora abaixo da Constituição, salvo aqueles tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum qualificado, né, de 3/5 nas duas casas, em 2 turnos, no Congresso Nacional. Vou mostrar para vocês, temos 3 tratados nessas condições hoje no Brasil. Então, no âmbito global, né, reforçando aqui, essa expressão controle de convencionalidade, ele nasceu na França, né, essa expressão nasceu na França, com uma decisão tomada em 1975, pelo Conselho Constitucional francês, né, que tem uma função administrativa ali, mas tratava de um julgamento onde se discutia a interrupção voluntária da gravidez,
e a violação ou não da Constituição Federal e também da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E lá, embora não tenha se verificado essa incompatibilidade, foi a primeira vez que se disse que as normas internas deveriam passar por dois crivos, o da Constituição e o chamado de convencionalidade, que seria a conformidade com os tratados internacionais vigorantes no país, então, conforme nos ensina Valério Mazzuoli. No âmbito interamericano, como eu disse, né, o primeiro caso foi o do Almonacid Arellano e outros versus Chile. Na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se disse que o Poder Judicial deveria exercer uma espécie de controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. E no âmbito brasileiro, aqui reputo como paradigmática, como mais importante, essa decisão no caso da prisão do depositário infiel, que gerou a súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal. Vejam na ementa dessa decisão que é citada expressamente a Convenção Americana de Direitos Humanos, e foi feita a interpretação tanto da Constituição, né, quanto de normas internas à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, e se entendeu que, com base nisso, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, que inclusive afetou o processo trabalhista, né, nas execuções em que se determinava a prisão do depositário infiel lá na execução, e depois dessa decisão não foi mais possível, esvaziando aí o Instituto do Habeas Corpus na Justiça do Trabalho. Muito bem. O controle de convencionalidade, ele pode ser classificado, né, no âmbito interamericano e no âmbito interno, e no sistema interamericano a gente verifica o controle de convencionalidade nessas duas hipóteses, né? Esse autor que eu citei aí, esse Ernesto Rey Cantor, é um autor que é conhecido dentro do sistema interamericano como aquele que primeiro dispôs sobre controle de convencionalidade nas Américas, né? No Brasil, nós temos o Valério Mazzuoli, que é o precursor dessa doutrina internamente, mas o Ernesto Rey Cantor, ele é conhecido no sistema como o primeiro doutrinador realmente a tratar desse tema. E eu tive a felicidade de conhecê-lo lá na biblioteca da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Costa Rica, quando eu estive lá em 2015, 2016, né, estava preparando a minha tese de doutorado, escrevendo, e estudei na biblioteca da Corte, conheci esse autor, e ele faz essa divisão bastante interessante. Ele fala que o controle de convencionalidade no sistema interamericano, ele ocorre tanto quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que a prática de um país não observa a Convenção Americana, então o papel da Corte Interamericana é analisar a observância, né, a aplicação das convenções no âmbito interno. E o Valério Mazzuoli, ele chama atenção para uma questão importante. Essa análise da Corte, ela é a análise última, porque, em primeiro lugar, quem deve fazer esse juízo de valor, quem deve fazer essa análise é o juiz interno. E a Corte Interamericana, ela não surge como um tribunal último ou como uma corte de apelação. Ela entra em campo quando o sistema interno ele não está funcionando. E aí a Corte verifica, em casos, se a prática de um país está observando ou não a Convenção. Eu estive no julgamento não, porque as sessões são secretas de julgamento na Corte, mas eu estive na audiência de instrução do processo, do caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, que ocorreu lá na Corte. Nós tivemos, de uma forma muito interessante, né, me recordo bem da audiência, em que tivemos como perita a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, né, teve como testemunho Leonardo Sakamoto, um repórter do UOL, que é conhecido também, né, porque ele tem um trabalho no combate ao trabalho escravo,
E esse caso, que depois gerou a condenação do Brasil, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, é um exemplo, né, de situação em que o país deixa de observar a convenção e gera uma responsabilidade internacional, seja por uma omissão, seja por uma conduta, normalmente é pela omissão do Estado na aplicação das normas. E também a Corte ela pode fazer esse controle de convencionalidade ao interpretar uma convenção, né, e o faz também quando entra na sua função consultiva, porque a Corte Interamericana, é importante frisar desde já, ela tem duas funções. Ela pode atuar em casos contenciosos e também pode emitir opiniões consultivas. Então, nesses dois casos, a Corte, ao interpretar uma convenção, ela também faz um controle de convencionalidade. E no âmbito interno, que aí sim é esse controle primário, né, que nós vamos falar sobre ele aqui, quando os juízes analisam a compatibilidade de uma convenção com a legislação interna, e aí é justamente esse que é o chamado controle jurisdicional de convencionalidade das leis, porque o controle de convencionalidade pode ser também de atos administrativos, pode ser de atos legislativos, mas o que nós conhecemos como controle de convencionalidade é o controle jurisdicional, que é o quê? É uma verificação de compatibilidade material de uma norma interna com tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país. Então, nós temos uma série de convenções da OIT, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos o Protocolo de São Salvador, nós temos a Convenção da ONU sobre Pessoas com Deficiência. Essas convenções ratificadas pelo Brasil, e é importante fazer uma distinção desde já entre soft laws e hard laws, né, porque há uma certa incompreensão a respeito do que seja efetivamente o controle de convencionalidade, porque muita gente acredita que ao citar uma convenção, ao mencionar uma convenção, ou uma declaração, uma resolução, eu posso estar fazendo um controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade, tecnicamente, não seria isso. Eu posso, sim, trazer como argumento de reforço, como obter dictum, convenções, declarações, resoluções em decisões judiciais. Mas, tecnicamente, precisamente, o controle de convencionalidade é aquilo que é feito quando o juiz analisa a legislação interna à luz das convenções internacionais, dos tratados ratificados pelo Brasil, e aí nós temos essa aplicação somente quando se trata de hard laws. E o que seria hard law? Seriam aquelas normas internacionais com força cogente, com força obrigatória. Seriam aqueles tratados ratificados pelo país e já em vigor. Porque quando eu menciono uma declaração, e ninguém vai tirar a importância, né, da Declaração de Direito Universal de Direitos Humanos, ou de grandes declarações, por exemplo, como a da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho. As resoluções da OIT também têm toda a sua importância, mas essas são soft laws, né? São normas que são referências, que demonstram compromissos assumidos externamente, mas essas normas não podem retirar a validade de uma norma interna, porque isso só se dá quando a norma tem força obrigatória, ou seja, quando a convenção é ratificada pelo país e já está em vigor. E nós temos todo um processo para tanto. Por exemplo, as convenções da OIT, elas são retiradas, aprovadas em conferências internacionais do trabalho. Essas conferências ocorrem anualmente, né? Excepcionalmente no ano passado, não houve conferência da OIT, em razão da pandemia. Eles estão fazendo agora, neste momento, né, está ocorrendo, começou no dia 7, efetivamente, a Conferência Internacional. Os países que se reúnem, os Estados-membros, aprovam essas convenções, né? Depois esses textos são levados internamente para o país, o Congresso aprova, o presidente ratifica, e aí sim, somente depois, quando está em vigor no âmbito internacional
e quando é ratificada internamente, essa norma passa a ser exigida dentro do nosso sistema. Lembrando que o nosso país adota a teoria monista, porque se entende, né, que o direito internacional e o direito interno fazem parte de um só sistema. Então, essas normas são trazidas, são incorporadas para o nosso sistema, como elas estão no direito internacional, e por meio, né, de um decreto, por meio de uma aprovação, ela é internalizada. Mas nós temos um sistema único, né, daí porque se adota essa teoria monista, que para Valério Mazzuoli, né, o que se aplica aqui, o que deveria se aplicar pelo menos a teoria monista internacionalista dialógica dos direitos humanos, porque se exige um diálogo entre as fontes. Então, dentro desse sistema, nós temos um controle de convencionalidade especificamente quando estamos verificando a compatibilidade de uma norma interna, uma norma interna frente a uma norma internacional ratificada pelo país e já em vigor. E aqui nós temos o ponto fundamental, né, dessa nossa exposição, e aqui na nossa Constituição é que nós temos essa autorização expressa para a consideração dos tratados internacionais efetivamente como parte desse nosso sistema. Haja vista que no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, nós temos lá dito expressamente que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Se parássemos aí, poderíamos certamente acolher a teoria muito bem exposta, né, por Cansado Trindade, Flávio Pelvezan e Valério Mazzuoli, no sentido de que os tratados internacionais, independentemente do quórum de aprovação, eles deveriam ter equivalência às emendas constitucionais. Mas a partir da emenda 45 de 2004, e antes essa discussão ainda era incipiente, né, nós não podemos mais ter esse entendimento, e me parece coerente a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, porque no parágrafo 3º da Constituição, nós temos lá expressamente que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, nós temos, assim, dentro desse nosso sistema, né, de acordo com as posições doutrinárias existentes, uma posição que é tomada e é aceita pelo Brasil, né, uma posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que as convenções estão abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. E aí nós temos o status de supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Eu, particularmente, considero essa posição uma evolução, né? Ela é bastante criticada por alguns autores, mas me parece uma evolução em relação à posição anterior do Supremo Tribunal Federal, que entendia que as convenções estavam no mesmo plano das leis ordinárias. Não estão. Essa posição adotada pelo Supremo de supralegalidade não está tão na vanguarda assim como as 2 outras posições que estão acima. Que as convenções estariam acima da Constituição, essa é uma posição isolada, adotada por Celso Albuquerque de Mello, um professor internacionalista, não o ministro do Supremo Celso de Mello, né, mas o Celso Albuquerque de Mello, um professor internacionalista, mas ficou isolado na doutrina, e alguns autores que defendiam que as convenções estão no mesmo plano da Constituição, inclusive uma posição defendida por alguns ministros naquele julgamento do caso da prisão depositária infiel, mas que não foi aprovada pela maioria. E aí está o retrato do nosso controle de convencionalidade em âmbito interno, né, que precisa analisar a conformidade das nossas leis ordinárias, né, e as convenções de direitos humanos ratificadas pelo Brasil estão numa posição superior, permitindo, então, o controle de supralegalidade pelo critério hierárquico, né, e
nós temos aí os tratados e convenções aprovados por 3/5 do Congresso Nacional no mesmo plano da Constituição. São esses os 3 tratados equivalentes a emendas constitucionais aprovados pelo Brasil, já em vigor, né? O último entrou agora, no maio do ano passado, né? Recentemente, esse tratado, né? Essa Convenção Interamericana sobre Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância foi ratificada agora, aprovado pelo Congresso Nacional, na forma do parágrafo 3º do artigo 5º. Temos ainda o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas e a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, né, que também possui esse status. Vejam aí, 19 de maio, notícia que entrou a vigor essa norma constitucional antirracista, né, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo. Bom, vou parar um minutinho aqui só para a gente tomar um fôlego, né, e poder vê-los um pouco aqui também. Então, ministro, nós temos essa situação, né, do controle de convencionalidade no Brasil. Essa é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal e que permite que o juiz faça esse controle de convencionalidade. E eu quero, desde já, né, deixar bem claro que esse controle que precisa ser feito não deve ser confundido com o ativismo judicial ou qualquer posição ideológica que o juiz possa tomar efetivamente. Porque esse controle, na verdade, ele é uma obrigação que o Brasil assumiu perante a sociedade internacional de zelar pela sua normatividade interna frente às normas internacionais. Então, muitas vezes, se trata do controle de convencionalidade com um certo preconceito, e isso precisa, inclusive, ser vencido, o que não significa que, ao analisar uma lei interna à luz de uma norma internacional, que eu vou afastar a aplicação da norma interna frente a qualquer norma de direito internacional. Não é isso. Esse controle deve ser feito com muita responsabilidade, com muita atenção, atento, né, à presunção de validade das normas internas, e esse sistema deve ser, então, feito com muita responsabilidade. E vale dizer que esse controle pode ser, inclusive, feito de ofício, embora seja bom também que haja provocação, né? Os advogados podem colocar nas suas peças. Eu me lembro bem quando eu tive a primeira sentença em que eu tive que enfrentar a Convenção 132 da OIT. Né? Eu sou magistrado do trabalho desde 1999, então já tem um tempinho aí que venho enfrentando essas situações e me senti desafiado quando eu recebi uma petição em que me instigava, me instava a manifestar sobre, né, uma convenção internacional que tratava das férias frente à nossa legislação interna. Sabemos, né, que temos a súmula 171 TST tratando disso, já temos posições, mas é interessante que nós façamos sempre essa análise e verifiquemos, caso a caso, dependendo da matéria, se a nossa norma interna está em consonância com a legislação internacional. Lembrando que os tratados internacionais, eles são aprovados após um consenso internacional entre os países. E o que se tira ali é o patamar mínimo de proteção. Aquelas normas internacionais, aquelas convenções aprovadas na OIT, as convenções aprovadas na ONU, na OEA, em razão da necessidade de um consenso entre os países, o que se tira ali são patamares mínimos. Então, nós podemos fazer essa análise, nós podemos fazer essa verificação em confronto com essa normatividade internacional e podemos atestar, verificar muitas vezes que a nossa legislação interna está em conformidade com a legislação internacional. Dou um exemplo muito claro, né, que já mencionei, a questão das férias. Quando a gente vai ver a nossa legislação interna, a gente verifica que a nossa CLT, né, as nossas normas que tratam da matéria são mais vantajosas do que as normas internacionais. Quando se trata, por exemplo, também de tratar trabalho infantil,
né, a nossa Constituição ela é mais benéfica do que as convenções 138 e 182 da OIT, por exemplo. Temos um ponto lá na CLT, que é o 405, parágrafo 2º, que pode ser analisado em conformidade e pode ser interpretado de modo que não se permita o trabalho infantil, né, para pessoas, né, com idade inferior a 16 anos e 14, né, de 14 a 16 ali como aprendiz, se a gente entender que a Convenção Internacional da OIT 138, que diz que a idade mínima é de 15 anos, a gente vai entender, então, que, fora o caso do aprendiz, não se permite o trabalho infantil, salvo também no que diz respeito ao trabalho artístico. Mas, regra geral, a nossa legislação interna, ela observa aqueles parâmetros mínimos. A gente pode trazer um exemplo de interpretação conforme, que inclusive é citado, utilizado em várias decisões do TST, que é o caso da greve ambiental, né? Tem inclusive decisões da ministra Dora Maria da Costa, do ministro Maurício Godinho Delgado, ministra Cátia Arruda, né? Decisões que, citando ou não a Convenção 155 da OIT, vão fazer esse controle, permitindo que as condições naquela situação em que é descrita pela Convenção 155 da OIT, se permita uma greve em que haja, no caso, uma interrupção do contrato de trabalho e não a suspensão. Esse é um dos maiores exemplos que se tem de controle de convencionalidade efetivo no Brasil. Mas esse controle de convencionalidade, é importante dizer isso, ele não é feito somente quando se verifica que a norma está em desconformidade, né? Que eu posso ter um controle positivo ou negativo. O controle de convencionalidade, na verdade, é essa verificação de compatibilidade, seja para se chegar a uma conclusão que está em consonância, seja para chegar a uma conclusão que está em desconformidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? A questão do controle de convencionalidade em si e esse grande desafio que nós temos de amadurecer esse sistema. Primeiro, como eu mostrei no início, porque ele é bastante novo, né? Vemos que temos pouquíssimos anos aí de menção a essa expressão, então nós não temos ainda uma bagagem, uma maturidade ainda no trato dessa matéria. Esse é o primeiro grande desafio. Temos um segundo grande desafio aí, que é a questão dos direitos sociais em si, que sofrem, na verdade, um certo preconceito, né, mas que isso vem sendo modificado, vem sendo melhorado nas cortes internacionais, né, inclusive quando eu defendi a tese, né, que virou livro, a justiciabilidade dos direitos sociais nas Cortes Internacionais de Justiça, foi publicado pela LTR. Nessa tese de doutorado minha, defendida lá no UFMG, eu defendi justamente a justiciabilidade dos direitos laborais nas Cortes Internacionais. E até a minha tese, nós não tínhamos uma decisão tão clara da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito da justiciabilidade dos direitos sociais, dando interpretação de que o único artigo que trata da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o artigo 26, ele teria uma aplicação imediata no sistema interamericano. E a primeira decisão, de fato, que vem a confirmar essa tese da justiciabilidade foi uma decisão tomada no ano passado, no caso da fábrica de fogos. Foi uma decisão, né, decorrente de uma omissão brasileira no tratamento do caso de uma explosão da fábrica de fogos lá na Bahia, e que dezenas de pessoas morreram, perderam suas vidas, né, 64 mulheres, sendo 20 crianças, né, o que demonstrou ali a existência de um trabalho infantil, de um trabalho precário das mulheres. E o Brasil ele foi responsabilizado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo praticamente a primeira vez em que se reconheceu, na prática, a aplicação do artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata do desenvolvimento progressivo dos direitos sociais.
Então, quando eu estive lá na corte, conversei com o juiz da corte interamericana, eles me falavam, olha, a jurisprudência da corte está para mudar. Haverá, em breve, um reconhecimento desse artigo 26 como um artigo apto a se defender direitos sociais internamente. E é o que a gente verificou no ano passado com essa decisão. Então, vou voltar aqui à apresentação, fiz só um break aqui para a gente tomar um fôlego. Teria, ministro, ao todo 50 minutos, é isso? Isso, meu caro. Então tá, estou cuidando aqui do tempo para não extrapolar. E vamos lá, então, mais uma vez, a nossa apresentação, voltando aqui a tratar desses temas que estamos expondo aqui. E parte, inclusive, do que está nos slides, eu já antecipei a vocês. Bom, então o que nós temos? Nós temos o controle de convencionalidade interno, que é feito de forma preliminar, como eu disse, pode ser de ofício. Ele é primário porque os juízes, no controle difuso interno, eles fazem esse controle de convencionalidade, aplicando o quê? A norma mais benéfica. Vejam que a nossa norma interna, num diálogo entre fontes, pode ser mais benéfica, e eu devendo sempre olhar o princípio pro omni, do que a norma internacional. Então, nesse caso, o que eu vou aplicar? Claro, a norma interna que for mais favorável. Tendo sempre o quê? As convenções como instrumentos vivos, né? Então, a convenção como algo que deve ser aplicado na realidade atual, né? E adotando também um devido processo convencional, né? O caso da audiência de custódia é mais um exemplo da aplicação de uma norma internacional em detrimento de uma norma interna, né? E esse é um grande exemplo do controle de convencionalidade no Brasil. E por que nós devemos respeitar os tratados? Sim, pois não. A sua tela não está apresentando os slides. Está... Desculpa, vou voltar aqui. Desculpe interrompê-lo. Não, eu que agradeço aí, porque agora, ao voltar aqui, ele não me permitiu apresentar uma janela, e eu vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo novamente aqui. Veja se agora vai, ministro. Voltou? Voltou ou ainda não? Ainda não. Talvez dê o clique na apresentação com o Alt Tab. Sim. Eu prefiro usar o modo uma janela, que aí eu não... Um minuto. Fechei aqui a apresentação, vou voltar. Voltou agora, ministro, ou não? Sim, voltou. Perfeito, obrigado. Então, vou voltar àquele ponto, né, que nós passamos aqui sobre o controle de convencionalidade. Então, aqui paramos nesse ponto, né, que o controle deve ser preliminar, de ofício, primário, a norma mais benéfica, fazendo um diálogo entre as fontes, e por que devemos respeitar os tratados? Porque a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, ratificada pelo Brasil, diz que uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Então, essa convenção, que é como se fosse uma convenção mãe, assim, né? É uma convenção extremamente importante, porque ela é principiológica, e ela diz que isso traz uma certa porosidade à soberania interna, né? Ela diz que uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno para não observar um tratado. Ou seja, eu tenho que observar os tratados internacionais, ainda que eu tenha que
em casos concretos, declarar efeito paralisante às normas internas, ou seja, fazendo um controle de validade das normas internas à luz dos tratados internacionais. Aquela posição do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à supralegalidade, ela traz uma questão muito importante, ministro Douglas, porque se a gente considera, né, que esses tratados internacionais de direitos humanos têm essa natureza de supralegalidade e não estariam nesse patamar, nesse status de emenda constitucional, nós teríamos, a princípio, uma discussão terminando no Tribunal Superior do Trabalho, que seria bem interessante. E ela permite também que, no âmbito dos TRTs, não se exija a observância da cláusula de reserva de plenário para tomada de decisões pelos desembargadores, né, quando eles entendem compatível ou não as normas internas frente aos tratados internacionais. E esse caso aqui do STJ, né, no caso do crime de desacato, é uma demonstração desse entendimento do STJ, no sentido de que não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário quando se tem um tratado internacional naqueles moldes do parágrafo 2º, né, e não do parágrafo 3º, porque se a gente tem um tratado equivalente à emenda constitucional, nós temos a possibilidade, inclusive, de um controle de convencionalidade concentrado, e nós teríamos que observar todas as questões relativas às normas constitucionais, haja vista que seriam equivalentes. Já chamei a atenção, né, dos senhores e das senhoras aqui nessa noite sobre a diferença entre hard laws e soft laws. São hard laws as convenções ratificadas, estas sim têm força cogente, devem ser aplicadas, que fazem parte do nosso sistema jurídico interno. Então, eu posso verificar ali possíveis antinomias entre o nosso direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, e, por sua vez, as recomendações, as declarações seriam soft laws e não teriam essa obrigação, mas seria muito interessante trazê-las ao debate, trazê-las como argumentos de reforço e criando assim um caldo, né, uma cultura jurídica de observância das normas internacionais. Aí a diferença entre convenções e recomendações, né? Convenções são tratados multilaterais, as recomendações não são tratados, não são submetidas à ratificação. Temos, no âmbito internacional, algumas declarações importantes, como a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, daí extraída aquela ideia de trabalho decente, né, que eu também tratei num outro livro, Trabalho Decente como Direito Humano. Temos ainda na OIT a Declaração sobre Globalização Equitativa e a Declaração sobre o Futuro do Trabalho, essa mais recente, quando do centenário da OIT em 2019. O controle de convencionalidade no Brasil ele tem alguns desafios, né? Valério Mazzuoli, Jorge Honor, né, que é o desembargador do TRT da 8ª Região, eles alertam para duas questões que são desafiadoras dentro desse nosso sistema. A primeira delas é uma certa resistência que existe a esse controle no Brasil. Nós não temos essa cultura, não temos ainda muitas decisões que respaldam os juízes dentro dessa tarefa. E ainda a falta de conhecimento. Os colegas, né, magistrados, às vezes se queixam, são tantas leis, são tantas normas, ainda temos que conhecer convenções internacionais, as convenções ratificadas pelo Brasil, certamente, né, porque fazem parte do nosso direito. E, recentemente, teve um decreto que acabou facilitando esse nosso trabalho. O decreto 10.088, de novembro de 2019, ele consolidou num documento só todas as convenções da OIT aprovadas pelo Brasil. Interessante falar isso, já tem 1 ano e pouco desse decreto, e quando eu falo, muita gente me diz que não sabia que existia esse decreto no Brasil. Vejam, relativamente recente, né, de final de 2019, um decreto que traz em anexos todas as convenções internacionais aprovadas pelo Brasil, facilitando muito o nosso trabalho de verificar os decretos
referentes àquelas convenções e recomendações. Pois bem, já chamei a atenção que nem sempre o uso de convenções internacionais implica efetivo controle de convencionalidade, ou seja, controle de convencionalidade é quando eu verifico a compatibilidade de uma norma interna com o Tratado Internacional de Direitos Humanos ratificado pelo Brasil, e não quando eu cito declarações, convenções, como argumento para as nossas decisões. Pesquisas demonstraram que as convenções mais usadas pelos tribunais são a 132, que eu já mencionei, que fala de férias, a Convenção 98, né, que trata de negociação coletiva, e a Convenção 155 de Saúde e Segurança no Trabalho. Essa, para mim, a mais importante, né? A convenção, na minha concepção, é uma convenção que traz bastante elementos, e sobretudo neste momento que nós estamos na pandemia, né? Eu acho a Convenção 155 da OIT ela extremamente importante. Aí eu trouxe, na minha visão, o top 5 das convenções da OIT, para quem está começando, né, esse estudo, para quem está se apaixonando, como eu me apaixonei, né, o que vim da UFMG, berço ali de Cansado Trindade, que é o único juiz brasileiro na Corte de Haia, né, também do Francisco Rezec, um grande professor de Direito Internacional. Então, eu sou apaixonado pelo Direito Internacional Público, pelo Direito Internacional do Trabalho, então já venho estudando essas convenções e me agrada muito estudá-las. Já falei também que o controle de convencionalidade não pode ser confundido com ativismo judicial, deve ser feito de forma responsável e devemos ter em mente, né, a busca pela máxima amplitude e efetividade dos direitos contidos nessas convenções. Aí, para vocês, alguns exemplos, né, a Convenção 132 da OIT, de certa forma, o TST entendeu que não se aplicaria nessa convenção, que a nossa legislação interna está em conformidade. Aqui uma aplicação, para mim, mais concreta, mais clara do controle de convencionalidade que nós temos, que é a da Convenção 155 da OIT, no seu artigo 13, quando trata da chamada greve ambiental, né, e que permite se considerar uma interrupção do contrato de trabalho quando a greve é feita, motivada por uma circunstância de perigo iminente e grave para a vida ou saúde dos trabalhadores. Sabemos que a lei de greve, né, a 7783 de 89, considera que a greve suspende o contrato de trabalho. Mas, podendo aplicar a Convenção 155 da OIT, nós temos a possibilidade de greve ambiental, justificando, então, uma interrupção do contrato de trabalho. E aí nós temos várias decisões, inclusive do TST, considerando essa greve ambiental. Aí uma decisão da ministra Kátia, a decisão da ministra Dora, né, a decisão do ministro Maurício Godinho, citando expressamente a Convenção 155 da OIT, e tantas outras aí do TRT da 8ª região, né, muitas outras de regionais que eu poderia trazer para vocês. Exemplos possíveis aí também de aplicação de normas internacionais como eu já mencionei, a Convenção 138, frente ao artigo 405, parágrafo 2º da CLT, que, de certa forma, permitiria um trabalho infantil em certas situações, quando se entenderia que seria indispensável a subsistência da família, e sabemos que muitos juízes de direito, da Justiça Estadual, deferem, né, autorizam o trabalho infantil em certas condições, mas isso estaria, a meu ver, isso seria inconvencional e inconstitucional, porque estaria em dissonância com a Convenção 138 e com o disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Bom, sobre a reforma trabalhista, na minha opinião, ela não é toda inconvencional, como já se chegou a defender, mas eu entendo que pode ser feita uma análise pontual de normas alteradas pela Lei 13.467 de 2017, fazendo-se assim um juízo, né, de validade, e então nós teríamos algumas normas que seriam convencionais, que estariam em consonância, e aí estão alguns exemplos, como o caso do parcelamento das férias, as disposições sobre comissão de representantes empregados,
o fim da contribuição sindical compulsória, né, que está em acordo com normas internacionais, mas tem alguns pontos que eu entenderia que deveria ser feita uma interpretação conforme as convenções, como no caso da jornada 12 por 36 de atividades insalubres, do teletrabalho, do dano extrapatrimonial, trabalho intermitente, a multa por discriminação e o acesso à justiça. O tempo não vai me permitir passar por todos eles, mas está aqui no material, que pode ser compartilhado, e eu fiz uns quadros com as tabelas, né, mostrando os artigos da CLT comparados com as convenções internacionais. Vejam que no caso das férias está totalmente em conformidade, né, está totalmente em consonância com o que dispõem as normas internacionais, aqui também no que diz respeito à comissão de empregados, sobre as contribuições sindicais, inclusive uma tese aprovada no CONAMAT de Brasília de 2010, que colegas, inclusive, vêm criticar. Eu entendo que, né, a supressão abrupta do chamado imposto sindical foi prejudicial. Eu até no artigo que eu escrevi em 2016, foi publicado na Revista dos Tribunais, eu defendia a extinção gradual do chamado imposto sindical, mas ela veio de uma vez e o Supremo entendeu que é constitucional essa alteração. E aí algumas incompatibilidades pontuais ou situações em que deveria ser dadas interpretação conforme as convenções naqueles casos que eu citei. O segundo desafio grande, já caminhando para o final, né, é a questão dos direitos sociais, né, que são direitos que acabam, né, na doutrina, na jurisprudência, sofrendo um certo preconceito. Né, como eu disse, porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos só tem um artigo que fala de direitos sociais. E esse artigo ele traz aí uma ideia de desenvolvimento progressivo. E se entendia, né, a Corte Interamericana, até o caso da fábrica de fogos do ano passado, entendia que esse artigo não era aplicado em situações concretas. E no caso da fábrica de fogos, nós temos uma decisão da Corte Interamericana em que se reconheceu a aplicabilidade, se reconheceu a justiciabilidade de direitos laborais e a responsabilidade do Brasil por violações a essas normas internas. Aqui também, na minha tese, eu trago todos esses discursos negadores dos direitos sociais que vêm sendo vencidos, né? Esse é um outro desafio que está sendo enfrentado e vencido nas cortes internacionais, né? Aí é o coração da minha tese, dos direitos sociais laborais, né, que os direitos principais, e o caso dos empregados da fábrica de fogos, que foi noticiado, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, mas foi um caso em que o Brasil foi condenado e se incluiu aqui precisamente, vejam nesse trecho da decisão, o artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, trazendo aí uma aplicação concreta e direta dos direitos sociais perante a Corte Interamericana. Aí uma notícia, né, foi difundido esse julgamento no Brasil. E o terceiro e último desafio, que são as transformações no mundo do trabalho. Sabemos que vivemos aí um momento, né, de difusão, de disseminação de novas formas de trabalho, novas terminologias, a chamada gig economy, a uberização do trabalho, que vem trazendo mudanças e vem exigindo da Organização Internacional do Trabalho uma mudança de postura. Né? Porque muito se discute, por exemplo, acerca de vínculo empregatício desses trabalhadores em plataformas digitais, mas o que a OIT vem considerando, parte da doutrina e da jurisprudência também, que, na verdade, o que deveria haver é um aumento da proteção, e não se ter, né, o reconhecimento dessas formas como aquela subordinação que nós teríamos ali na CLT. Então, esse é uma posição, uma perspectiva que certamente a Organização Internacional do Trabalho está tomando e vai ter doravante, na minha opinião. Outra questão importante é o desenvolvimento do teletrabalho, e aí eu trago para vocês, de forma ilustrativa, o guia prático da OIT para o teletrabalho, uma pesquisa muito importante que foi feita pela OIT e que merece ser divulgada, e essa pesquisa começou bem antes da pandemia e agora ganhou bastante força neste momento em que o teletrabalho
praticamente, né, a única forma de trabalho quando em isolamento social. Graças a Deus já estamos saindo dele. A declaração da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi tomada no ano passado, uma posição aqui da Corte nesse sentido de que são toleradas certas medidas em situações excepcionais, como a que vivemos, mas que devem ser observadas aí a proporcionalidade e a temporariedade dessas medidas. E a última coisa aqui, no tempo que me foi destinado, eu gostaria de trazer, dentro dessas perspectivas e desses desafios dos direitos sociais neste novo mundo do trabalho, é a Declaração sobre o Futuro do Trabalho, que já prevê, já projeta uma ideia da OIT no sentido de proteção maior a todos os trabalhadores e trabalhadoras e não trazer uma posição exclusiva, única, de vínculo de emprego para todos. Claro que a OIT tem uma busca do pleno emprego como um norte, mas ela tem aqui uma ideia de proteção, veja como eu destaco aqui, adequada de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, e uma necessidade de reafirmação da relação trabalho como forma de providenciar segurança e proteção jurídica a trabalhadores e trabalhadoras. Tanto que agora, com essa declaração, se entende que a saúde e segurança do trabalho passa a ser o quinto eixo do chamado trabalho decente, né, que era o combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil, à discriminação, né, temos ainda a promoção da liberdade sindical plena e agora, como quinto elemento, a saúde e a segurança do trabalho. Vejam aí nessa declaração sobre o futuro do trabalho. E as perspectivas? Né, uma consolidação da justiciabilidade dos direitos sociais a partir daquela decisão paradigmática tomada pela Corte Interamericana. Eu acredito, né, que deve haver uma ampliação de tutela a trabalhadores não empregados, de modo a contemplar essas novas formas do mundo do trabalho. Essa é uma mudança de perspectiva da própria OIT que deve se consolidar. Acredito também numa estabilização do teletrabalho, né, por mais que voltemos às atividades presenciais, o teletrabalho ele veio com força, né, é uma tendência no mundo, e o surgimento de novas profissões que vem tomar corpo, né, vem ocupar o espaço das profissões que serão extintas em razão dessas novas tecnologias. E aí, para conclusão, né, eu vejo aí como desafios e perspectivas dentro desse cenário a desestigmatização, né, esse é um neologismo, uma palavra nova, do controle de convencionalidade. Espero ter contribuído um pouco nessa exposição aqui para tirar um pouco esse estigma do controle de convencionalidade, mostrar que não é um bicho papão, um bicho de 7 cabeças aí, que o controle de convencionalidade é possível, deve ser feito de forma responsável, pode muitas vezes atestar que a nossa legislação está em conformidade. Isso demanda uma capacitação de magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Isso demanda também uma provocação para que nos sintamos, né, desafiados, instigados a esse controle. Imagino que haja aí uma criação de uma cultura favorável. Espero, né, que quando a Corte Interamericana também voltar às atividades presenciais, quando acabar essa pandemia, eu imagino que tudo isso seja resgatado. Aí uma notícia de primeiríssima mão, trago pela primeira vez aqui, nessa oportunidade aqui do IES, um lançamento que a UFG vai fazer. Nós temos uma comissão de direitos humanos na UFG e eles fizeram um trabalho maravilhoso. O que o pessoal fez, os alunos lá da UFG fizeram? Criaram um livro com história em quadrinhos das decisões da Corte Interamericana, ajudando nessa difusão das sentenças da Corte. O livro se chama Violado, Direitos Humanos em Quadrinhos. Eu sou um dos coordenadores dessa obra e é uma obra fantástica dos alunos da UFG que contaram as histórias, né, em quadrinhos para que seja mais difundido, disseminado todo esse aparato do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Flávia Piovesan traz aqui alguns desafios, né, que eu também acredito que nós possamos vencer, né, trazendo o empoderamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um fortalecimento dessa cultura jurídica voltada ao respeito do direito internacional de direitos humanos e um avanço nessa proteção na América Latina. Agora, uma coisa que eu
né, queria dizer que a gente não pode nunca esquecer, né, lembrando o jurista francês Georges Ripert, que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E isso é algo que nós devemos ter sempre em mente, né? Aqui estão umas obras que eu me guiei para fazer essa exposição, aqui minhas redes sociais, né? Quem quiser entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail, todo esse material está disponibilizado e eu quero, né, colocar à disposição de todos, ministro Douglas, professor Ulisses, todos que nos assistem aqui nessa oportunidade. E eu queria encerrar, ministro, com um poema, né? Como o senhor sabe, eu gosto de trazer poesia, né? Encerrar de forma lúdica as minhas exposições, porque, primeiro, que eu gosto, né, de poesia, de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade e tantos, né, poetas, né? Eu não me sinto poeta, eu escrevo alguns versos e sou inspirado por essas questões, né? Mas eu queria aqui trazer um pouco de poesia para encerrar essa minha exposição aqui para vocês hoje. Talvez o ministro Douglas conheça, não sei se os outros conhecem, mas essa poesia que é feita nesse contexto, né, de futuro trabalho, de trabalho e mutação, ela se chama Trabalho e Mutação e diz assim: o futuro do trabalho não se pode prever. Palpite certo ou falho, só saberá quem viver. Robôs fabricando gente, gente servindo robô. Prazer, sou seu novo gerente. Me chamo computador. O labor é intermitente. Nesse tempo de mutação, salário, um palito de dente. O suor não paga o meu pão. A vida na palma da mão, nela som, paixão e dor. Na tela, a face do irmão, obra do Steve, o sonhador. E a ciência que traz alegria, tira emprego do trabalhador. Como equilibrar sem histeria esse cenário transformador? O robô nano faz cirurgia, o feto na impressão 3D. O vento gera energia, tudo é game para a geração Z. E do outro lado, a vida bandida, de quem não tem o que comer. No carro, não há motorista, no banco, ninguém que se vê. E a máquina já faz arma e casa, tudo de modo avassalador. E o ser humano, jogado à traça, mas não se pode fabricar o amor. Era isso, muito obrigado, fico à disposição para quaisquer questões e me sinto muito feliz por estar aqui com vocês. Doutor Platão, os agradecimentos são todos nossos, uma grande alegria poder ouvi-lo, uma exposição realmente muito rica, o seu arquivo de PowerPoint tem mais ou quase 100 lâminas aproximadamente, um material realmente muito rico que será disponibilizado aos alunos que assim o desejarem. Nosso tempo, infelizmente, não é tão grande, mas o professor Ulisses sempre promove o fechamento desses nossos encontros. Eu vou passar a palavra a ele, então, para fazer, uma vez mais, as honras da nossa casa acadêmica. Muito obrigado, doutor Platão. Obrigado, professor Douglas. Professor Platão, eu vou pedir licença para não lhe chamar de Vossa Excelência nesse Por favor, como queira, professor. Ambiente acadêmico e temos trabalhado com o tratamento como você. Por favor. Queria, antes de mais nada, parabenizá-lo por essa magnífica exposição. Os nossos alunos, eles realmente foram brindados de uma forma extraordinária, como vem ocorrendo em outros encontros, né, nesses convites que o professor Douglas tem feito para, especialmente, a disciplina da Clínica em Direitos Sociais, do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios do IESB. E você foi, assim, arrebatador, eu diria, né? No sentido de trazer o coração, de trazer com tanta lucidez e com tanta clareza, de forma muito nítida, né, essa perspectiva do controle de convencionalidade realmente de maneira apaixonada, né? A alma mineira, ela realmente encarna
esse acompanhamento com o que está no mundo, né? E essa leveza da poesia, essa leveza, né? A minha mãe dizia que quando se vai prever o futuro, se acerta, era intuição, se erra, era palpite, né? Então, realmente foi uma alegria imensa, né? Nós aprendemos muito com a sua exposição, acho que extremamente didática, e eu gostaria de destacar alguns aspectos apenas, né? Não propriamente da sua fala, mas mais em relação aos nossos alunos, que nós estamos sendo ouvidos, inclusive, pelos alunos da graduação, né? E eu tomei a liberdade, viu, professor Douglas? Eu passei para o pessoal do meu escritório e disse: ó, essa exposição é obrigatória assistência. Depois eu vou conferir se eles entrarem, se estão assistindo realmente. Tamanha a importância do tema, né? Mas a impressão que eu tenho, sabe, doutor Platão, é que os institutos jurídicos eles têm avanços e recuos, né? Eles não se consolidam assim instantaneamente, né? E me parece que o controle de convencionalidade, por mais que com avanços e recuos, ele é um caminho sem volta, porque, como você muito bem demonstrou na sua exposição, ele não é pegar algo externo e aplicar, é o nosso ordenamento jurídico que está composto, integrado, como, por exemplo, na Convenção de Viena, né, no artigo 27, né, isso é norma interna, não é a aplicação de uma norma internacional, pura e simplesmente. Ela se internaliza por meio do sistema ou da ONU ou da OIT, mas pelo sistema dos tratados internacionais, que talvez seja para o direito a grande... Né? O século XX ele trouxe essa nova dimensão ao direito internacional com os tratados multilaterais com diversos países que a OIT inaugurou. Mas dentro desses avanços e recuos, a impressão que eu tenho é que nós estamos numa fase um pouco de recuos, né? Eu particularmente, eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina de Direitos Humanos lá em 2008. E, naquela época, quando teve essa decisão do Supremo, era assim, algo que parecia que ia explodir que nem um foguete para voar lá na atmosfera, né? E hoje, quando se fala em direitos humanos, né, já se pensa, não, você está defendendo o bandido. Então, nós temos um fluxo e um refluxo, né? E, efetivamente, dentro desses avanços e desses recuos, me parece que, como foi muito bem demonstrado, não há outro caminho para os operadores de direito de se debruçar e realmente conhecer a fundo a integração desses tratados internacionais, que o Brasil ele não só é signatário, como os ratificou, e são normas internas, né? E apenas para pontuar alguns aspectos que foram mencionados, em relação à supralegalidade, me parece que o Supremo Tribunal Federal ele restringiu aos tratados de direitos humanos. O catálogo de direitos humanos ele vai cada vez sendo mais ampliado, mas ele não toca todos os tratados internacionais. Mas a Convenção de Viena, como você bem mencionou, ela traz de volta para qualquer tratado internacional. E, especialmente quanto ao direito do trabalho, a norma mais benéfica sempre foi um princípio orientador do direito do trabalho desde a sua origem, né? Não é como nos outros ramos em que se vai ver a mera cronologia. Você tem possibilidades, inclusive em acordos, convenções coletivas, em normas que coabitam, sendo ambas válidas, a aplicação da norma mais benéfica, né? Então, nesse conjunto, nós temos a aplicação concreta do direito dentro do ordenamento nacional, onde há essa importação por meio do sistema legal, onde essas normas são sancionadas e ratificadas, né, pelo processo de ratificação. Então, eu queria, assim, agradecer profundamente essa oportunidade de ouvi-lo, né,
e tenho certeza que falo em nome de todos do IESB, e espero que a presença sua em outras oportunidades para nos brindar com uma exposição maravilhosa como foi essa. Muito obrigado. Receba o nosso agradecimento de coração. Obrigado, professor Ulisses. Ministro, eu só queria dizer assim, que eu concordo plenamente com o professor Ulisses, inclusive no que ele disse em relação a esse recuo que nós estamos tendo. E é um recuo necessário, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. E a declaração da Corte Interamericana, ela vai justamente ao encontro da fala do professor, porque ela diz, olha, situações temporárias, excepcionais, têm que ser tratadas assim. E é claro que não se limita esse recuo a essa situação da pandemia. São altos e baixos que todos passam, os países passam, em razão das suas relações internacionais. E as coisas vão mudando também, os cenários vão se transformando, mas eu acredito que nós estamos palmilhando em um caminho sem volta, e é extremamente necessária a capacitação de todos em normas internacionais. As convenções da OIT eu considero como tratados de direitos humanos, porque tratam de direitos sociais, então se encaixam aí dentro dessa ideia do Supremo, e queria cumprimentar o IESB por essa iniciativa, por todas essas semanas que têm sido maravilhosas, né? Fiquei encantado com todos os participantes, me sinto aqui um neném, assim como mostrou lá no slide, no início, engatinhando, ainda aprendendo com todos, mas foi uma alegria, uma honra imensa. Agradeço ao ministro, ao professor Ulisses e a todos que nos assistiram nessa noite. Doutor Platão, muito obrigado, renovando os agradecimentos. Sem dúvida, a sua exposição contribuiu bastante para que todos nós, vinculados ao mundo do direito, nos transformemos em operadores do direito interamericano, do direito internacional, particularmente os magistrados, juízes interamericanos, tal como ocorre na União Europeia. Estamos dando os primeiros passos e essa exposição contribui substancialmente para isso. Logo teremos aí uma série de decisões judiciais a propósito da reforma. Hoje mesmo começamos a discutir uma específica regra lá no julgamento da turma, e o enfoque da constitucionalidade, da convencionalidade sempre será considerado. Muito obrigado, renovo os cumprimentos aos nossos alunos, também lembrando que teremos logo em seguida mais um evento, uma exposição, às 19h30, o nosso mestrando, o Dr. Newton César Valcarengue Teixeira, falará sobre a ação assistencial do poder público às vítimas de crimes, buscando, em síntese, propor parâmetros para a regulamentação do artigo 245 da Constituição Federal. Uma boa noite a todos. Doutor Platão, uma vez mais, obrigado. E espero, como disse o professor Ulisses, revê-lo em breve com saúde, presencialmente. Um abraço. Obrigado. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Um abraço.